Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Esther, livro de Esther, capítulo de número 9. Eu quero ler o versículo 1 com você. Nos diz assim: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Aí eu quero destacar essa frase que diz: mas aconteceu o contrário. Podemos falar juntos? Mas aconteceu o contrário. Mais uma vez, mas aconteceu o contrário. Muito bem. Eu não sei se você gosta muito ou pouco, mas provavelmente todos nós aqui gostamos de filmes ou de séries. Antigamente nós tínhamos que ir até uma locadora, alocar o filme. Hoje está na palma das nossas mãos. Você entra num aplicativo, no seu celular, ou no tablet, ou se não no seu aparelho de TV, e ali você tem uma Netflix, uma Prime da Amazon, você tem uma Disney, você tem vários aplicativos, se você assina um Telecine, um HBO, sei lá, e você pode assistir os filmes mais variados a hora que você bem entender, como você bem quiser. Para aqueles que gostam de assistir filmes ou de assistir séries, ou até mesmo aqueles que falam: não, eu não sou muito chegado à TV, mas eu gosto muito de ler, pastor, eu amo ler. Com toda certeza você ama livros que existem reviravoltas. Ou você gosta de filmes ou de séries que você tem reviravoltas. Quando você começa a assistir um filme, mas você já sabe qual será o final deste filme, ou qual será o final dessa série, porque está nítido, está claro, é fácil de você entender o enredo, isso não te surpreende, talvez é monótono e você acaba até mesmo dormindo, ou parando o filme ou a série na metade do caminho. Mas quando existem reviravoltas, quando você está assistindo e de repente aquilo muda, drasticamente muda. A pessoa que você achava que era o assassino, ele não tem nada a ver, pelo contrário, ele não tem absolutamente nada a ver com a história. E aquela pessoa que você nem sequer imaginava, aquela pessoa então é desvendado como o assassino da história. Então isso te surpreende, isso te causa suspiros, te causa emoção e te prende. Existem filmes ou séries que te prendem. Você começa a assistir, você não para de assistir, e a hora vai passando, o tempo vai passando, e você fica preso diante daquele enredo, diante daquela história, porque você está enlouquecido, querendo saber qual é o final, qual o desfecho, o que vai acontecer nessa história. Um bom autor, com toda certeza, ele é um bom autor quando ele cria essas expectativas no nosso coração. Quando nós criamos ou imaginamos algo, um final, e de repente a história muda completamente de contexto, completamente, e você é surpreendido. Histórias assim são lindas, histórias assim são fascinantes. E por que eu estou falando isso? Talvez você não ouviu, eu pastoreei, estou como pastor há 22 anos. Como pastor ordenado. Durante esses 22 anos, esse ano foi a primeira vez que eu preguei em Esther. Eu nunca preguei em Esther. E quando eu olho para a história de Esther, a história de Esther é linda exatamente por essas reviravoltas, por essas mudanças. A história de Esther, você lê rapidamente, porque é um livro curto, de 10 capítulos, e o 10º capítulo tem apenas 3 versículos. É um livro curto, é uma história curta, um enredo simples, fácil de compreender, uma história fácil de entender, de compreender, mas ela é cheia de nuances, ela é cheia de reviravoltas, de coisas que acontecem exatamente o contrário daquilo que nós esperávamos. O que a história de Esther traz para nós?
Quando nós abrimos no capítulo 1 de Esther, nós nos deparamos com a figura de um rei. O nome deste rei é Xerxes. Ele é o rei da Pérsia e habita numa cidadela chamada Suzã. Esse rei, que já tinha conquistado muito, o seu reinado começava na Índia, ia até a Etiópia, era um reinado gigantesco. E esse rei então resolveu dar uma festa, um banquete, e mostrar toda a sua glória, mostrar todo o seu poderio, e ao mesmo tempo convencer os príncipes, os nobres, a entrarem numa nova guerra, a fim de conquistarem a Grécia, a Macedônia e a Grécia. Então ele deu uma festa de 180 dias, foram 6 meses de banquete, 6 meses de festa, 6 meses de fartura, onde os nobres, onde os príncipes, onde todos aqueles poderiam entrar no palácio e curtir a festa, a maravilhosa festa que o rei quis promover, para que todos pudessem ver o seu palácio, para que todos pudessem ver o seu poderio, a sua majestade, o seu domínio, a sua soberania. Depois de 180 dias de festa, ele resolveu abrir para que todo o povo tivesse acesso ali ao jardim do palácio e algumas partes do palácio. Então ele deu mais 7 dias de festa para que todo o povo então pudesse adentrar a cidadela de Suzã, pudesse adentrar ali o palácio e o povo pudesse conhecer e se encantar com as paredes, com os pilares, com os ornamentos, com o piso, com o mármore e tudo que estava ali e mostrasse a beleza, a glória daquele reinado. Xerxes era um rei muito rico, era um rei muito poderoso. Nessa festa, no último dia de festa, enquanto ele estava reunido com os nobres, com os homens, e as mulheres estavam no outro lugar, ele pediu então para que Vasti, a sua esposa, a rainha, viesse e ela se apresentasse diante dos homens. Mas ele não queria apenas que a Vasti viesse para mostrar a sua beleza. Ele não queria que a Vasti adentrasse o recinto para que ele pudesse dizer: esta é a rainha, quero lhes apresentar a Vasti, a rainha, vejam como a minha mulher é bela, é linda. Não. O convite do rei era que Vasti fosse vestida apenas com a sua coroa. Ela deveria entrar nua no recinto onde todos os homens estavam, porque ele gostaria então de demonstrar a beleza da sua mulher, mas a beleza nua e crua da sua mulher. Ele estava bêbado. E Vasti negou este pedido do rei, ela não quis. Ela negou o pedido do rei, e ele então consultou ali o seu conselho para saber o que fazer, o que nós devemos fazer, porque a rainha desobedeceu um pedido do rei, o que nós então devemos fazer com a rainha Vasti? Então os seus conselheiros, que também estavam bêbados, orientaram que a Vasti deveria ser colocada de lado, e então uma nova rainha deveria entrar no lugar de Vasti. Porque se ela desobedeceu ao rei, logo mais todas as mulheres também desobedeceriam os seus maridos, então os homens estavam correndo um grande risco. Então a Vasti deveria ser deposta e uma nova rainha deveria ser colocada no seu lugar. De fato foi isso o que o rei fez. Tirou Vasti do poder, tirou Vasti do trono, e então começou-se a escolha de uma nova rainha. E mais ou menos 1.400 candidatas, virgens, moças, belas de todo o império, foram trazidas até a cidadela de Suzã, para que o rei pudesse então escolher uma. E dentre todas as mulheres, as mais belas que apareceram ali, ele se encantou exatamente com Esther. Aí o nome do livro. Ele se encantou com Esther. E então Esther foi colocada como rainha no lugar de Vasti. Só que Esther, assim como o seu tio, quem a inscreveu no concurso, Mardoqueu ou Mordecai, de acordo talvez com a sua Bíblia, as versões são diferentes com esse nome. Eu vou trabalhar sempre como Mardoqueu. Mas Mardoqueu que foi o tio que escolheu e quem estava criando Esther, já que ela era órfã, e quem a inscreveu neste concurso de beleza para que a nova rainha fosse escolhida. Eles eram judeus, mas não demonstravam isso para ninguém.
Mardoqueu não falava de que era judeu para ninguém, e nem Ester falava que era judia. Ela foi escolhida, foi colocada dentro do palácio como a nova rainha, mas ninguém sabia que ela era judia. Bom, não apenas Ester foi colocada como rainha, mas um homem chamado Amã foi colocado como o homem mais poderoso do império, abaixo apenas do rei Xerxes. Amã queria que todas as pessoas se curvassem diante dele. E onde ele entrasse, todas as pessoas então deveriam se prostrar diante de Amã, reverenciar Amã, porque ele era um homem muito poderoso. O segundo ali no escalão do Império Persa. Todos de fato, onde Amã chegava, todos se curvavam, com exceção de uma única pessoa. Mardoqueu não se curvou diante de Amã. E havia um motivo, porque Mardoqueu era judeu, e não apenas judeu, mas era descendente da tribo de Benjamim, exatamente da tribo de Saul, que foi rei de Israel. Já Amã era descendente de Agag, que era rei dos filisteus. Então, desde lá de trás, Agag e Saul eram inimigos. Saul poupou, apesar de Deus ter pedido para Saul, ordenado, melhor dizendo, para Saul matar Agag como rei dos filisteus. Saul desobedeceu ao Senhor, não matou este rei, pelo contrário, poupou a sua vida. E aí, séculos depois, nós encontramos, de ambos os lados, nós temos um Mardoqueu, descendente da tribo de Saul, Benjamim, da tribo de Saul, e nós temos do outro lado um descendente de Agag, Amã. E provavelmente ele sabia quem era Amã, a descendência, da onde Amã vinha, que ele era de Agag, descendente de Agag, rei dos filisteus. Então Mardoqueu, naquele momento, decidiu não se curvar diante daquele homem. Ele decidiu não se curvar, não se prostrar diante daquele homem. E Amã então foi dominado por ódio. Por ódio. Ele passou a odiar Mardoqueu, e chegou ao seu ouvido de que Mardoqueu era judeu, ele era descendente dos judeus. Então ele tramou algo no seu coração, lançou as sortes, e a sorte então mostrou que no 13º dia do 12º mês, ou seja, o mês de Adar, todos os judeus deveriam ser exterminados. E ele chegou então em Xerxes e colocou diante de Xerxes esse desejo do coração: eu quero que todos os judeus sejam exterminados. Existe um povo que é um povo rebelde, um povo que não obedece o Senhor, um povo que não obedece às nossas leis, um povo estranho que está no nosso meio, e este povo deve ser aniquilado. E Xerxes concordou. O decreto foi feito. Xerxes entregou o seu anel de selar na mão de Amã, e com o anel do rei, ele selou um decreto e esparramou pelas 127 províncias, para que todas as pessoas, no 13º dia do 12º mês, tivessem a liberdade de matar os judeus e de ficar com os seus bens. Esse decreto chegou ao ouvido de Mardoqueu. Ele entrou em desespero, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça e foi diante da porta do palácio, em prantos, porque ele estava desesperado, porque ele seria morto, mas também todo o povo judeu seria morto. Ester, lá de dentro do palácio, ficou sabendo da situação do seu tio. Pediu para perguntarem o que estava acontecendo com ele, e ele então mandou uma cópia do decreto para Ester, dizendo: eu estou correndo risco, o povo judeu também, mas você também está. Não pense você que pelo fato de você ser rainha e habitar um palácio, que você não está sujeita à mesma lei que eu estou sujeito. E assim como eu vou morrer, eu vou perder a minha vida, você também perderá a sua. Então faça algo. Converse com o rei Xerxes, mova o coração do rei, você pode fazer isso. E Ester então decidiu no coração promover um jejum. Pediu para que o seu tio jejuasse, ela também jejuou, e pediu para que os judeus da cidadela de Suzã também jejuassem 3 dias sem comer e sem beber, 3 dias e 3 noites de jejum. No 3º dia, a rainha Ester se vestiu com a melhor roupa, passou o melhor perfume, se preparou da melhor maneira.
para tentar se aproximar do rei, porque ela não podia se aproximar do rei, e há mais de 30 dias o rei sequer se aproximava ou olhava para ela. Então ela se vestiu, ela se ornamentou, se embelezou, se perfumou, e chegou no pátio, próximo do local onde o rei estava. E o rei então avistou Ester, e estendeu o seu cetro, para que ela então pudesse vir na sua direção, e tocar no cetro. Quando ela tocasse no cetro, ela teria liberdade de se aproximar, e de falar com o rei. E o rei então lhe perguntou: rainha Ester, o que é que você deseja? Ela não disse para o rei o que ela desejava, mas ela disse para o rei o seguinte: se for do seu agrado, eu gostaria que o Senhor e que Amã pudessem vir jantar nos meus aposentos. Eu vou preparar uma janta, e eu gostaria muito, se for do seu agrado, que você viesse jantar nos meus aposentos e trouxesse Amã. E o rei concordou. Naquela noite o rei então foi até os aposentos de Ester, juntamente com Amã, e jantaram. Naquele jantar ele perguntou para Ester: Ester, qual é o desejo do seu coração? Se você quiser metade do meu reino, eu estou disposto a dar metade do meu reino para você. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Mas ela não pediu, mais uma vez ela não pediu. Ela apenas disse: se for do seu agrado, amanhã eu farei um novo jantar. E eu quero então, se for do seu agrado, amanhã venha novamente. Aí eu vou dizer qual é o meu desejo. E o rei concordou. Tanto ele quanto Amã foram convidados novamente para estarem nos aposentos de Ester para jantar. Mas quando Amã saiu do primeiro jantar, ele se deparou com Mardoqueu na porta do palácio. E Mardoqueu, mais uma vez, não se curvou diante dele. Então Amã, com ódio no coração, chegou em casa transtornado. Apesar de ser um homem poderoso, apesar de ser um homem rico, apesar de ter toda a influência e poder naquele império, ele não estava contente. Apesar de ter um decreto que dizia que em alguns meses, todos os judeus seriam exterminados, ele não estava contente. Ele queria que Mardoqueu morresse, e morresse rapidamente. E ele então abriu o seu coração para a família, dizendo tudo o que estava acontecendo, e como ele não suportava aquele homem que não se curvava diante dele. Então a sua esposa e os seus amigos disseram: construa uma forca com mais de 20 metros de altura. Construa uma forca para que você vá até a presença do rei e peça para que Mardoqueu seja enforcado nessa forca. Peça para o rei vai te atender. Então naquela mesma noite, ele pediu que construíssem uma forca gigante, com mais de 20 metros de altura. E eu imagino como ele tentou dormir naquela noite. Talvez tenha pego no sono com alegria, com satisfação, tendo em vista que uma forca estava sendo construída e que o seu principal inimigo seria morto, seria enforcado. Acontece que no palácio o rei não dormiu. O rei não dormiu. Ele ficou acordado, tentou, rolou de um lado para o outro, mas não dormiu. E diante da insônia que tomou conta do rei, ele pediu então para que os escribas lessem a história, as crônicas do seu reinado. Leiam os feitos, leiam as histórias, leiam para mim aquilo que eu já fiz nesses anos de reinado. Leiam para mim, podem contar aí, leiam todos, quem sabe, quando vocês leem o sono vem e eu acabe dormindo. E eles começaram a ler, mas leram exatamente uma página que chamou a atenção do rei Xerxes. Porque logo no início do seu reinado, quando ele estava se casando com Ester, logo no início do reinado, havia um complô para tirarem a vida de Xerxes. Mardoqueu passou e viu 2 oficiais que guardavam a entrada do palácio, tramando para tirarem a vida do rei. Mardoqueu, ouvindo aquela história, contou para Ester, e Ester então chegou ao rei e abriu o jogo, dizendo: existem pessoas que querem tirar a sua vida. O rei mandou investigar e viu que era verdade, aquilo de fato ia acontecer, e mandou matar esses homens. E os escribas leram exatamente isso. Eles abriram o livro das crônicas do reinado do rei Xerxes e leram exatamente essa parte. Quando Mardoqueu descobriu a tramóia e alertou o rei com relação àquele fato. Ou seja, o rei foi poupado.
Ele estava vivo porque Mardoqueu disse que havia uma tramóia contra a vida dele. Então ele perguntou: o que foi feito com Mardoqueu? O que ele recebeu de premiação? O que lhe foi dado? E então os oficiais disseram: nada. Não foi feito nada. Não fizemos nada. Não demos nada. Nem um muito obrigado. Apenas registramos a história aqui. Mas nada foi feito. E ele pensou: então o que deve ser feito com um homem que fez isso para mim? O que eu posso dar de presente para um homem como este? E ele ficou maquinando isso. E o dia clareou. E quando o dia clareou, quem apareceu no pátio? Amã. Amã apareceu no pátio, porque ele tinha algo para pedir para o rei. Eu preciso pedir para o rei que Mardoqueu seja morto. A forca já está sendo construída, e é hoje, esse dia será brilhante. Eu vou entrar nos aposentos do rei, eu vou pedir a cabeça de Mardoqueu. Mardoqueu será enforcado, e no final do dia, eu ainda vou jantar com a rainha. Que coisa mais linda, esse dia será maravilhoso. E quando ele entrou no palácio, o rei perguntou: quem é que está no pátio? E eles disseram: é Amã. Então ele disse: peça para Amã vir aos meus aposentos. E eu consigo com toda certeza imaginar o Amã se arrumando, porque eu vou entrar nos aposentos do rei. Opa, eu queria falar com o rei, já vou falar logo cedo. E quando ele entrou nos aposentos do rei, o rei fez uma pergunta para Amã: Amã, o que se deve fazer com o homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensou em quem? Em si mesmo. Opa, o que eu gostaria de ganhar de presente? O senhor deve fazer o seguinte: sabe o seu cavalo? O cavalo que o senhor monta, pegue o cavalo real. As suas vestes, o seu manto, pegue o seu manto e vista esse homem. Pegue a sua coroa e coloque a sua coroa na cabeça deste homem. Monte esse homem no seu cavalo. E que alguém vá à frente, um dos príncipes, um dos nobres, vá à frente dizendo: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É isso que o senhor tem que fazer. E o rei disse: maravilhosa ideia, Amã. Que ideia linda, que ideia maravilhosa. De fato é isso que eu vou fazer. Então é você quem vai fazer. Você desce, porque Mardoqueu está lá na porta do palácio. Você desce, porque quem eu desejo honrar é Mardoqueu. Aí nós temos a primeira reviravolta. A primeira reviravolta. Você vai descer, e Amã teve que descer. Descer não apenas do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus planos mirabolantes. Ele desceu as escadarias do palácio para chegar até onde Mardoqueu estava. E ele pegou aquele homem, colocou aquele homem com o manto do rei, com a coroa do rei, colocou no cavalo do rei e passeou pela cidade. E na frente ele ia gritando, dizendo: é isso que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E todas as pessoas olhavam para Mardoqueu, curvavam-se diante de Mardoqueu, aplaudiam Mardoqueu, porque é isso que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Ou seja, o homem que tinha a cabeça para ser colocada numa forca, estava agora com a coroa do rei sobre a sua cabeça, sendo aplaudido pelas pessoas, reverenciado pelas pessoas, e benquisto por todos. O plano de Amã não saiu tão bem assim. Mas essa não é a única reviravolta da história. Quando nós chegamos naquela noite, havia um novo jantar. A Esther tinha pedido. Mardoqueu provavelmente estava ainda na porta do palácio. Mas Amã estava perdido em casa. E agora o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E ele foi, os oficiais foram buscá-lo, porque ele tinha até mesmo esquecido do jantar. Ele foi até os aposentos da rainha Esther. E quando ele chegou lá, mesma coisa. Comida, bebida. E entre uma taça de vinho e outra, o rei perguntou para a rainha pela terceira vez: Rainha Esther, qual é o seu desejo? Peça-me o que você quiser. Se você quiser até mesmo metade do meu reino, eu estou disposto a dar a você. Peça-me o que você quer. Qual é o seu desejo? E aí a Esther disse para o rei o seguinte: o que eu peço para o rei é que tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim. E tenha misericórdia do meu povo.
Porque existe um decreto que está pedindo a nossa pele, está pedindo a nossa cabeça, que está pedindo a nossa morte. E dentre poucos meses esse decreto vai entrar em vigor. Então o que eu peço para o rei é que tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia, porque eu sou judia e todo o povo judeu está correndo risco. E quando Xerxes ouviu isso, perguntou, mas quem é que tramou isso? Quem é que fez isso? Qual é o responsável por essa ordem, por esse decreto? Quem é que tramou tudo isso? E aí então Esther apontou o dedo para Amã e disse, este Amã, é este traidor que aprontou tudo isso. Eu consigo imaginar Amã branco, transparente até mesmo. E Xerxes bufando de raiva, porque ele foi enganado por aquele homem, e ele se deixou enganar por aquele homem. E então ele sai bufando do quarto, com raiva do que Amã fez. E quando ele sai do quarto, Amã, numa tentativa de convencer Esther, de mudar o coração de Esther, ou de tentar reverter a história, se joga sobre Esther, para pedir misericórdia, para pedir clemência. O homem que queria matar a Esther, e todo o povo judeu, agora está aos pés de Esther, sobre Esther, pedindo clemência, pedindo misericórdia. E quando o rei Xerxes volta do quarto da Esther, quem está em cima de Esther? O Amã. Na cabeça do rei Xerxes, o homem agora está tentando abusar da sua esposa. Além de tramar contra o povo judeu, querendo matar a sua esposa e todos os judeus, ainda estava abusando da sua esposa. Quando ele viu a cena, gritou contra Amã. Os oficiais que estavam no quarto o prenderam, colocaram um saco na cabeça. E os oficiais disseram o seguinte, bom, se o senhor nos permite, vem aqui dar uma olhada na janela. E repare o seguinte, está vendo lá no quintal do Amã, ele construiu uma forca, tem mais de 20 metros de altura, é mais alto que um prédio de 7 andares. E ele construiu essa forca para matar Mardoqueu hoje. Se o senhor estiver aberto a sugestões, que tal? E o que aconteceu com Amã naquele dia? Na mesma forca que ele havia mandado construir, foi pendurado o seu pescoço. Mais uma reviravolta. Mas, por mais que Amã foi morto aquele dia, na própria forca que ele mandou construir, a história ainda não terminou, porque havia um decreto, e um decreto do rei não poderia ser revogado, jamais poderia ser revogado, porque os persas entendiam que um rei era um representante, era como um deus, e deuses não erram, Deus não pode errar, deuses não erram, e um rei não pode errar, por isso que um decreto do rei não poderia ser revogado, jamais. O rei não poderia voltar atrás, mas Xerxes deu um jeitinho. Ele permitiu que fizesse um adendo àquela lei, um adendo àquele decreto. Ele entregou o seu anel de selar na mão de Mardoqueu. Mardoqueu foi colocado como responsável, como administrador de todos os bens que Esther herdou, porque tudo aquilo que era de Amã passou para Esther, e Mardoqueu se tornou administrador de todos os bens que eram de Amã. E o anel de selar que adornava a mão de Amã, passou a adornar a mão de Mardoqueu. Mais uma reviravolta. E ele disse, vocês podem escrever o que vocês quiserem, façam um adendo, um novo decreto, e a gente vai esparramar esse novo decreto para todos os lugares. E eles fizeram então um adendo àquele decreto, permitindo que no 13º dia do 12º mês, no mês de Adar, todos os judeus poderiam se juntar para preservar a sua vida, e eles estavam na liberdade de matar quem eles quisessem. Aqueles que viriam contra os judeus poderiam ser mortos, poderiam ser exterminados. E esse decreto foi colocado, enviado para 127 províncias, não apenas nas línguas daquelas pessoas, daquelas províncias, mas inclusive na língua dos judeus, para que os judeus esparramados por todos os cantos pudessem então se preparar, e eles teriam 9 meses para se preparar para esse dia. E aí que nós chegamos no texto que lemos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário.
No dia em que eles esperavam vencer os judeus, agora nós vamos exterminar os judeus, nós vamos acabar com os judeus, aconteceu exatamente o contrário, porque os judeus estavam preparados, eles estavam prontos, e muito prontos para aquela batalha. E todos aqueles que tentaram vir contra os judeus foram mortos, foram exterminados, aniquilados, todos foram mortos. E quando nós chegamos, se eu não me engano, no verso 16 diz que foram mortos 75 mil pessoas nas mãos dos judeus naquele dia. 75 mil pessoas foram mortas. O que essa história traz para mim e para você, queridos? Quando eu olho para a história de Esther, eu sou apresentado a um Deus que não está apenas nessa história restritamente, mas quando eu olho para a história dela e quando eu olho para a palavra de Deus, eu sou apresentado a um Deus lindo, um Deus que cria exatamente essas reviravoltas em toda a história. Um Deus que cria reviravoltas. E eu acho muito interessante, porque quando eu olho, por exemplo, só para você ter uma noção, quando eu olho para o capítulo 4, no versículo de número 3, quando foi mandado o primeiro decreto, no capítulo 4, no verso 3 diz assim: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Ou seja, eu posso destacar palavras, né? Pranto, jejum, choro, lamento, pano de saco e cinza. É esse o cenário quando chegou o primeiro decreto, vindo por meio de Xerxes e escrito por Amã. Mas quando eu chego, por exemplo, no capítulo 8, no verso 16, a história é outra. Quando chegou o segundo decreto, para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Repare, capítulo 4, há choro, há lamento, há pranto, há panos de saco, há cinza. Mas quando há um novo decreto no capítulo 8, há alegria, há festa, há banquete, há júbilo. Por quê? Porque este é o nosso Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sou apresentado a um Deus que é poderoso e um Deus que faz reviravoltas nas nossas vidas. Um Deus que faz reviravoltas. Eu olho para o livro de Esther, aquele que estava tentando o mal, não conseguiu o mal, porque o mal não vence, o mal não tem nada contra as nossas vidas, porque Deus é poderoso, porque Deus é grande, porque Deus muda toda a história. Eu preciso entender isso. Então eu olho para a história de Esther, eu vejo um Mardoqueu sendo ameaçado, uma Esther sendo ameaçada, um Amã triunfante, vitorioso. Meu plano é perfeito, meu plano vai ser executado lindamente. E o que acontece? É ele quem é morto, é o seu pescoço que é pendurado. Mardoqueu se torna o segundo homem mais importante no lugar de Amã. Quando você chega e lê o capítulo 10, os 3 versos desse capítulo mostram Mardoqueu como o segundo homem mais importante de todo aquele vasto império. O que Deus fez? Reviravoltas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu olho para um Abraão e para uma Sara, que deitaram num dia, aos 99, aos 89 anos, uma mulher seca, estéril, mas amanheceu grávida, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E mesmo, esse mesmo Deus, um ano antes, disse para Abraão, meses antes, melhor dizendo, disse para Abraão que não há coisa que seja demasiadamente difícil para Deus, não há nada. Um Abraão e uma Sara que deitaram estéreis, mas acordaram grávidos. Eu posso olhar para a história e ver um Josué que dormiu na cadeia como um prisioneiro, mas no dia seguinte era governador do Egito, porque interpretou o sonho de Faraó. Essa é a reviravolta. Eu olho para um Israel acovardado diante de um gigante poderoso chamado Golias.
E durante 40 dias aquele homem gritou do outro lado, e o exército de Saul ficou acovardado lá de cá. Mas de repente surge um Davi, poderoso Davi, homem de Deus, que com um estilingue, com uma pedra, colocou o gigante no chão. E todo o povo pôde comemorar, e os filisteus tiveram que fugir. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Quando eu olho para a história, eu vejo exércitos vindo contra Judá. O rei Josafá, e de repente os meunitas, os amonitas, todos lá de lá, tentando vir contra Josafá e contra Judá. E de repente ele corre para o templo, ele ora ao Senhor, ele se humilha dizendo para Deus: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. E o que Deus fala para ele? Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Apenas com os teus olhos você vai contemplar. Ele coloca o coral para cantar. E enquanto o coral canta, o exército está posto. E lá no vale, os 3 povos são derrotados. Um luta contra o outro. E quando Josafá chega, não há batalha, não tem o que fazer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Eu posso olhar para 3 jovens que, tementes a Deus, não se curvaram diante de uma estátua e foram lançados na fornalha. Mas um 4º homem foi avistado naquela fornalha, e este 4º homem protegeu aqueles jovens. Nenhum fio de cabelo se queimou, não houve nada na roupa, não havia nem cheiro de fumaça. E aqueles homens saíram ilesos de dentro da fornalha. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem em oração, e porque ora e busca Deus, é lançado numa cova cheia de leões famintos. Mas os leões não fazem nada, sabe por quê? Porque Deus estava naquela cova, protegendo Daniel de tudo quanto é coisa, e ele saiu vivo daquele lugar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. É isso que eu preciso olhar para a história. Para todo mundo que eu olho, para toda a história que eu posso olhar, Deus tem sempre algo para fazer. Era uma mulher estéril, mas que se torna mãe. Era um povo que estava derrotado, mas Deus levanta aquele povo e torna aquele povo triunfante. Esse é o nosso Deus, queridos. Nosso Deus é capaz de fazer coisas lindas, maravilhosas. Lindas. A reviravolta maior para mim da história não está nem no Antigo Testamento. A reviravolta maior da história está no Novo Testamento. Porque aquele que criou todas as coisas e sustentou todas as coisas na palma das suas mãos, nasceu de uma virgem, cresceu como uma criança, um adolescente, se tornou um jovem, começou um ministério brilhante, durante 3 anos pregou e fez maravilhas neste mundo. Mas um dia o prenderam, o levaram para uma cruz, o crucificaram. Todos acharam que ali era o fim. Eu consigo imaginar que enquanto Jesus estava ali naquela cruz, ou sendo retirado daquela cruz e sendo sepultado, os inimigos de Jesus estavam felizes da vida. Os homens do templo estavam felizes, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os fariseus estavam felizes. Eu imagino que naquela noite eles fizeram uma grande festa de celebração, porque o Messias está morto. Aquele que se dizia o Messias, o Filho de Deus, morreu. Ele está sepultado, não tem mais ministério, ele não é mais uma ameaça para nós, ele morreu, acabou. E eu imagino que também naqueles dias foram dias de festa no inferno. Com toda certeza Satanás e os demônios fizeram muita festa, porque o Messias, o Filho de Deus, estava morto. O plano, tudo aquilo que foi arquitetado, acabou, ruiu, acabou, ele estava morto, não tinha mais o que fazer. Mas, na manhã do 3º dia, Deus mandou um terremoto para revirar a história. Deus mandou um terremoto para que a pedra do sepulcro fosse removida. Deus mandou um terremoto para que as mulheres chegassem e encontrassem um sepulcro vazio. E sabe por que o sepulcro estava vazio? Porque Deus adentrou aquele lugar. O Espírito Santo de Deus adentrou aquele lugar. O Espírito Santo de Deus entrou no corpo de Jesus de uma maneira maravilhosa. E Jesus de um salto se colocou em pé. A mão furada começou a se mexer. O coração voltou a bater, e Jesus colocou-se de pé, e quando ele se colocou de pé, ele colocou a cabeça de Satanás definitivamente debaixo dos seus pés. Ele se tornou vencedor, e nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus. É a reviravolta. Essa é a reviravolta do que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz em toda a história.
É isso que Ele faz. E eu estou trazendo essa palavra para o seu coração, porque talvez você entrou aqui, a sua história é muito mais parecida com o capítulo 4 de Esther do que com o capítulo 8. Talvez você está muito mais entre lamentos, choros, prantos, sacos, pano de saco e cinzas, do que festa, banquete, júbilo ou qualquer outra coisa assim. Talvez você entrou aqui dizendo: é o fim para mim, acabou para mim, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, não dá mais. Talvez você entrou aqui dizendo: tentaram tudo contra a minha vida e conseguiram, estão me destruindo ou destruíram a minha vida. Queridos, não. Se você entrou aqui cabisbaixo e achando que é isso, que é o fim e acabou, eu digo para você: creia no Deus que pode fazer uma reviravolta na sua vida essa noite. Deus fez com que Xerxes não dormisse, e porque Xerxes não dormiu, a história sofreu toda uma reviravolta. Deus pode fazer isso com você. Deus pode. Que você creia nisso, que você espere isso, que você anseie por isso, naquilo que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Deus pode. Provavelmente, se eu abrisse o microfone aqui e desse oportunidade para algumas pessoas dizerem qual foi a reviravolta que Deus já fez na sua vida, o que é que Deus já fez na sua vida, nós teríamos muitos e muitos irmãos para contar testemunhos e dizendo: eu posso contar uma reviravolta que Deus fez na minha vida. Talvez você lá atrás já esteve envolvido com vício, já esteve envolvido com alguma coisa errada, e Deus te libertou e te restaurou e mudou sua história. Talvez o seu casamento estava em frangalhos ou destruído, e Deus mudou a história do seu casamento. Talvez, eu posso ver talvez aqui pais ou mães que tinham filhos totalmente desviados e totalmente longe de Deus, e de repente Deus resgatou e fez um milagre. Deus pode, e não só Deus já fez no passado, como Deus é poderoso para fazer hoje e fazer no futuro na sua vida. Deus pode mudar as nossas histórias, Ele pode fazer uma reviravolta. Aquilo que você acha que vai, esse é o fim, esse vai ser o fim, é o fim do meu casamento, esse vai ser o fim do meu filho, esse vai ser o fim do meu trabalho, esse vai ser o fim da minha carreira. Não, quem disse que é o fim? Enquanto nós estamos aqui, Deus está com a pena da história, escrevendo a história das nossas vidas, e Ele é que sabe quais são os planos de paz e de bênção para as nossas vidas. Então creia nisso, creia nisso. Nós precisamos orar e colocar a nossa vida e aquilo que estamos passando diante de Deus, para que Deus faça reviravoltas, para que Deus mude a nossa história, para que Deus realmente transforme aquilo que precisa ser transformado. Eu não estou aqui para encher linguiça, não estou aqui para contar historinhas, eu estou aqui para falar de um Deus único, verdadeiro, poderoso e maravilhoso, que pode mudar as nossas histórias, as nossas vidas. E creia nisso, independente de qual seja a sua história, independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente, creia. É tempo de crermos. Minha palavra para você dessa noite é: creia, abra os seus olhos e fala: Deus, assim como o Senhor fez na história de Esther, faça na minha também. Assim como o Senhor mudou a história de toda uma nação, mude também a minha história, transforme também a minha história. Deus conhece muito bem aquilo que você está passando. E interessante, eu digo para você mais uma coisa: quando você lê o livro de Esther inteiro, não existe uma menção a Deus. Não existe uma menção. Até mesmo quando eles jejuam, não dizem a quem vão jejuar. Deus não aparece na história de Esther em nenhum momento. Em nenhum momento eles falam com Deus, eles oram a Deus, eles falam de Deus, o nome Deus, Elohim, Yahvé, Adonai, nada. Não aparece nenhuma vez. Mas você lê todo o livro e sabe que existe alguém por trás de tudo aquilo. Não foi por acaso. Não foi por acaso que Esther nasceu linda.
Não foi por um acaso que Esther estava na cidadela de Suzã. Não foi por acaso que dentre tantas candidatas Esther foi escolhida. Não foi por um acaso que Mardoqueu ficou sabendo da história e que contou para Esther, e Xerxes investigou e realmente viu um plano mirabolante contra a sua vida. Não foi por um acaso que Esther estava no palácio. Havia um plano de Deus para tudo aquilo. Havia um plano de Deus. Não acredito em acasos. Não existe sorte. Não existe azar. Existe Deus. E Deus está aqui e coordenando e conduzindo a história das nossas vidas. E Ele pode fazer milagres acontecerem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Até mesmo quando nós não vemos, até mesmo quando nós não sentimos, o Senhor está no controle de tudo, de tudo. Obrigado a Deus por essa história, obrigado pela vida de Esther, obrigado pelas reviravoltas que o Senhor fez na vida dela, de Mardoqueu, do povo judeu. Obrigado pelas reviravoltas que o Senhor faz na nossa história. E que, ó Deus, os irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, tivemos a oportunidade de orar, que essas pessoas, ó Deus, experimentem a mesma coisa que Esther experimentou. Que elas sejam testemunhas, ó Deus, do impacto, do agir do Senhor, do manifestar do Senhor, daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Faça na vida dos teus filhos. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada família, cada pessoa que veio aqui à frente, para que realmente o Senhor se manifeste, o Senhor se derrame e a tua bênção seja completa nessas vidas. É assim que nós oramos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém.